Bom, eu vou fazer a instalação agora de um Debian 12, mais propriamente dito para servidor, tá? Ele não vai ter interface gráfica, vou fazer uma instalação menor, bem mais enxuta do que a instalação anterior que eu fiz com o modo gráfico, tá? Então o início vai ser o mesmo para quem já assistiu o outro vídeo, né? Eu vou vir no site do debian.org, fazer o download da imagem, tá? Como eu já fiz, eu não vou clicar novamente para baixar, né? Clicando aqui ele vai fazer o download da imagem. Vou vir aqui em máquina, novo, Debian 12 server. Ele já selecionou aqui para mim pelo nome que eu dei, né? Próximo, vou deixar com 2 GB. Aqui eu vou deixar com 10 GB apenas, porque depois a intenção é aumentar esse disco, né? Alguns testes que eu quero fazer. Então eu vou aproveitar para testar alguns aplicativos para aumentar a partição do disco. Então eu vou deixar com 10 GB. Próximo, finalizar. Da mesma forma que eu fiz o outro, eu vou vir aqui em configurações, em placas de rede. Primeira placa de rede eu vou deixá-la como bridge. A segunda placa de rede eu vou habilitar e vou deixar ela como placa de rede interna. Ok. Vou iniciar a instalação. Não achou o sistema operacional, né? Então eu tenho que procurar a ISO, né, que eu fiz o download para fazer a instalação. Então eu já havia baixado, ela está aqui na minha pasta downloads. Abrir, montar e tentar novo boot. Ele vai carregar a instalação. Nesse caso, em vez de usar a instalação gráfica, eu vou usar só install, né? Para fazer a instalação via linha de comando. Em algumas partes do vídeo eu vou pausar, porque pode demorar um pouquinho, minha máquina é limitada. Então, idioma, né? Primeira coisa que nós vamos selecionar, Português Brasil. Território é Brasil. Mapa do teclado, Português brasileiro. Bom, placa de rede primária, né, que eu estou conectado à internet, é a primeira placa que eu selecionei lá, né? Então é o ENP0S3, tá? Aqui tá aparecendo duas porque eu selecionei, né, criei duas placas de rede lá na instalação. Então já está selecionado, dou um Enter. O nome da máquina também eu vou deixar Debian. Aliás, aqui eu vou colocar Server.
Não faz parte de um domínio. A senha de root. Vou colocar uma senha. Ele pede para que eu repita a senha. Nome de um outro usuário, né? Eu vou criar o meu usuário aqui. Ele já mostra ali, ele repete o nome para mim, como sugestão. A senha. Vou colocar a senha. Pede para que eu repita a senha. Com relação ao fuso horário, né? Eu vou deixar ali São Paulo, porque eu estou no estado de São Paulo. Particionamento eu vou colocar assistido, então vou usar o disco inteiro. É o único disco que ele me mostra aqui, tá? Então lembrando, assim como no outro vídeo, eu faço menção aqui. Como eu estou fazendo a instalação num disco virtual, numa máquina virtual que não tem sistema operacional nenhum, eu vou fazer uma instalação limpa, vou pedir para usar o disco inteiro. Quando se faz a instalação numa máquina real que já tem um sistema operacional instalado, não pode seguir esse processo, por quê? Porque senão você acaba apagando as partições do disco, né? Você apaga as partições do sistema operacional que já está instalado. Então, esse procedimento aqui só se aplica nessa instalação que eu estou fazendo aqui, que é uma instalação limpa. Então, eu vou dar um Enter. Quero instalar todos os arquivos numa partição só. Então, ele me mostra, né, me diz ali o resumo do que vai ser feito. Então, vai criar uma partição primária de 9.7 GB, né, com um tipo de partição ext4 e uma unidade lógica do tipo swap, que é a memória virtual, né, do caso do sistema operacional. Então, finalizar o particionamento, escrever as mudanças. Ele pede para que eu confirme, estou confirmando. Todas essas verificações que ele pede é justamente para evitar que você apague acidentalmente ali o disco, um disco rígido que não poderia ser apagado, tá? E agora ele vai fazer a instalação. Eu vou dar alguns pauses e conforme for aparecendo alguma mensagem, eu vou mencionando. Bom, ele pergunta agora se eu quero fazer a instalação de mídias adicionais, né? Caso eu tivesse outra imagem com software, né, para fazer a instalação, não é o nosso caso aqui. Quero fazer uma instalação básica. Então, ler mídia de instalação adicional eu vou colocar não. O espelho, né, configurar o gerenciador de pacotes. É a fonte de onde eu vou baixar os aplicativos, né, pela internet. Eu vou deixar Brasil. E a primeira opção, normalmente eu deixo essa primeira opção, que é a deb.debian.org. Que é o servidor de onde ele vai baixar os aplicativos quando eu for fazer alguma instalação. Vou dar aqui um continuar, porque eu não uso proxy aqui. A maioria dos casos não usa, tá? Essa opção é caso você queira fazer parte do concurso de utilização de pacotes, né? Isso aí é para eles levantarem quais são os pacotes mais usados durante a instalação do Debian, tá? Isso aqui não é interessante.
Vamos deixar como não. Bom, e agora vem a seleção do que eu vou instalar, né? Eu vou fazer o seguinte, como eu quero a instalação mínima possível, eu vou desmarcar tudo. Não vou deixar nada marcado, vai ser a instalação mínima, né? Uma vez que eu estou instalando um servidor, né? Esse Debian aqui, ele vai ser como se fosse um servidor, então eu não vou deixar nada marcado. Tudo que eu precisar instalar depois eu instalo manualmente. Vou não continuar e vamos aguardar a instalação. Ele me pergunta agora se eu quero instalar o carregador de inicialização, né, o Grub, do disco primário. Eu vou colocar que sim. Vou selecionar aqui o único disco, né, que tem, que é o de baixo. Bom, como último passo, né, finalizar a instalação. Por favor, escolha continuar para reinicializar o computador. Vamos reiniciá-lo. Sistema operacional instalado, né? Vou fazer um teste aqui. Entrar com o usuário que eu criei. Prontinho. Consegui acessar. De novo, por se tratar de uma máquina que vai ser um servidor, né? Então eu não estou usando interface gráfica, uma instalação mínima possível, não tem aplicativo, praticamente nenhum aplicativo aí, só o sistema operacional, né? Então a instalação está pronta e nos próximos vídeos a gente vai fazendo algumas instalações, algumas alterações. É isso aí, até o próximo vídeo.